a Débora e hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre o livro de Gênesis. A gente está aqui nessa série já faz um tempinho e hoje nós estamos no capítulo 42. Mas, caso você tenha perdido algum desses episódios ou você chegou aqui de paraquedas e você quer maratonar tudo, então clica aqui no card, porque tem a playlist completa com todos os episódios que já saiu dessa série. E sem mais enrolação, então agora vamos pro capítulo de hoje. Lá em Gênesis 42, ele é um capítulo que vai falar sobre confiança. Você fala, Débora, como assim confiança? De onde você tirou confiança dali? O texto vai falar basicamente de quando os irmãos de José vão até o Egito. Porque eles compraram alimento e José desconfiou de que eles eram os irmãos dele, enfim. E aí, no fim, ele fala para um dos irmãos ficarem, que no caso quem fica é Simeão. E aí eles falam, se vocês voltarem aqui para comprar mais alimento, então eu quero que vocês tragam o irmão mais novo de vocês, porque José ali, ele estava fazendo um teste, vendo se ele poderia confiar nos irmãos novamente. Porque da última vez que ele viu os irmãos dele, os irmãos simplesmente venderam ele. Então José falou, se vocês quiserem voltar a comprar trigo comigo para se alimentar, eu quero que vocês tragam um mais novo, que é Benjamim. E aí lá no final do capítulo vai contar que o trigo eventualmente que eles compraram acabou. E aí eles precisavam comprar mais. Só que para eles comprarem mais trigo, eles precisavam voltar para o Egito. E eles só voltariam para o Egito para comprar mais trigo se eles levassem Benjamim. Porque se eles não levassem Benjamim, José falou que não iria atender, não iria dar para eles o trigo. Só que tinha um porém. Porque depois que José se foi, Jacó, que já era super protetor com José e Benjamim, ficou ainda mais protetor. Então Jacó não queria entregar Benjamim para que Benjamim fosse junto com eles, porque ele tinha medo de perder Benjamim, assim como ele tinha perdido José. Então ele não estava deixando Benjamim ir com os irmãos. E aí, exatamente aqui, quando eu estava lendo, que veio a seguinte frase: para viver o propósito, temos que abrir mão dos nossos medos, achismos e confiar em quem? Em Deus e em seus planos perfeitos. Então, para a gente poder viver o processo, a gente tem que abrir mão de coisas. Porque, imagina comigo, eventualmente Jacó, ele abre mão e ele deixa Benjamim ir com os irmãos dele. Só que imagina só se ele não tivesse permitido que Benjamim fosse. Os irmãos dele não tinham voltado para o Egito, não tinham reencontrado José. José não teria dito quem era, a família não teria sido reunida, o povo ali de Canaã não tinha se mudado para o Egito. Então a gente não percebe o que muitas vezes abrir mão impactar. Jacó provavelmente ele estava pensando assim, eu vou deixar meu filho ir nessa viagem e pode ser perigosa e eu vou perder ele. Só que o que Deus estava vendo é, Jacó, se você confiar em mim e deixar seu filho ir, olha, você vai ir para o Egito e seu povo vai crescer e depois eu vou fazer um grande milagre libertando vocês dali e todos ouvirão meu nome e eu vou abrir o mar por vocês. E eu vou entregar um maná para vocês. Eu vou preparar uma terra que manda leite e mel para vocês. E sabe, tudo isso por causa de uma açãozinha. Um abrir de mão. É preciso que a gente aprenda a largar o controle e confiar em Deus. Para que a gente possa ter mais dele, a gente precisa entregar aquilo que a gente tem. Só que não é fácil, né? Porque confiar sempre vai exigir de nós algo. Porque a gente não vai estar vendo com os nossos olhos, a gente não vai ser algo concreto, não vai ser algo que a gente tem controle. Por isso que é difícil a gente confiar, a gente entregar para viver o propósito de Deus. Porque a gente não vai ver com os nossos olhos naturais, mas a gente vai precisar confiar em Deus e começar a ver com os nossos olhos da fé. E aí a gente vai ter que abrir mão das nossas dúvidas, dos nossos medos, entregar tudo para Deus e falar, Deus, eu confio que
Sabe, você vai fazer alguma coisa com isso, você vai fazer alguma coisa através dos meus medos, através das minhas dúvidas. Então eu escolho viver o propósito. E para viver o propósito, eu tenho que abrir mão, eu tenho que confiar, eu tenho que largar o controle e entregar. Então o que esse capítulo com toda certeza me ensina é: abra mão, porque vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar nos seus planos, ainda que a gente não entenda qual é o propósito final, onde nós iremos chegar, onde nós seremos levados, o que nós vamos aprender com isso. Vale a pena confiar no processo para viver o propósito. Vale a pena você crescer em Deus, você buscar mais dele, você se esvaziar de si mesmo para que ele possa te encher. Vale a pena passar pelo processo. Então abra mão dos medos, abra mão dos achismos, converse com o Espírito Santo, se encha de Deus, se encha da palavra. E lembre-se principalmente que você não estará só, que durante todo o processo Ele vai estar com você. Então abrir mão de algo, por mais que pareça que nós estamos perdendo, na verdade a gente está apenas ganhando. Porque a gente está ganhando mais intimidade com Deus, nós estamos ganhando mais dele, nós estamos conhecendo mais dele, vivendo novas experiências e ficando mais próximos, mais íntimos dele. E não tem nada melhor, porque na verdade Deus, no fim, é tudo que nós precisamos. Então eu te convido a conversar com o Espírito Santo, perguntar para ele o que nós precisamos abrir mão hoje para viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas e pedir que Ele nos ajude no processo para que nós possamos viver os sonhos dEle, cada vez mais nos esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos ter mais dEle em nós. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado. Se você sentir no coração, manda para uma pessoa esse vídeo também. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal, porque desse jeito você não perde nenhum dos vídeos que acontecem por aqui toda quarta e sexta às 6 horas da tarde. Eu te vejo no próximo vídeo.